Fala, Juca. Você viu a entrevista do Gustavo Gomes ontem, depois do jogo? Sim. Dizendo que tinha ido dar parabéns ao árbitro porque ele tinha interferido pouco, ele tinha apitado pouco, ele tinha paralisado pouco o jogo. É isso, é o jogador paraguaio, né? É a visão da Libertadores. Sim, exato. Pelo menos isso. Só abrir um parênteses sobre isso, mas também o Gustavo Gomes não falou nada daquilo que virou um negócio... Praxe. Uma praxe, né? Que o cara tá com dor no pé. Aí o Everton vai lá e se machuca de mentira. O goleiro do time dele faz isso o tempo direto, todo. fez ontem. E, aliás, vários outros fazem também, né? Que é essa coisa de cair quando o jogador se machuca, vai ser atendido, o goleiro cai para parar o jogo. Porque o jogo só para se o goleiro estiver machucado. Ou quando a chuteira do cara Isso tá aí está na boa, sei lá hora de arbitragem, no caso o comando, pensar numa solução para evitar esse tipo de coisa. O Palmeiras e São Isso aí Paulo é aconteceu exatamente igual com quando o Wendel ele ficou se sentindo mal. Isso? Tem uma cena do preparador de goleiros brigando com o Rafael. Cai. E o Rafael faz assim, o quê? Ele cai. E aí o Rafael se joga. É exatamente igual para todos os clubes. E ontem eu vi gente criticando o Flamengo porque o De La Cruz saiu machucado e o Flamengo ficou durante alguns instantes com menos um. Por que o Rossi não caiu e tal? Ou seja, já virou uma regra, você tem que fazer. Exatamente. Agora, eu queria falar sobre o Santos. Isso, fala. O Santos está passando por uma situação, parece um castigo, mas não é castigo. O Santos procurou a situação. É bom sempre lembrar a declaração do presidente do Santos depois da derrota para o Vasco em São Januário na primeira rodada, quando ele disse que o Santos tinha obrigação de ganhar lá dentro. Como se o Santos tivesse um esquadrão imbatível. O Santos veio da Série B. Fez várias contratações, embora tenha lá os seus problemas financeiros. Investiu no Neymar, que ontem, no momento que o Santos perdia, mais uma vez para o Corinthians, não estava disponível e logo depois apareceu com um belíssimo penteado novo para acompanhar lá a tal da Kings League. League. Ou seja, qual era a prioridade dele nesse domingo? Não sei. Aí cada um que interprete como quiser. Mas o principal jogador, o ídolo, que teve aquela festa toda, teve uma homenagem no próprio Allianz Parque antes do jogo da segunda-feira passada contra o Ceará, por não sei quantos jogos, aquela coisa toda. Não parece estar muito preocupado com o Santos, está preocupado com outra coisa. Né? Ele pode até falar que está preocupado com o Santos, mas ele não demonstrou isso. E o Santos se torna, assim, o Santos é subserviente a isso. É um negócio assim, olha, se eu fosse santista eu estaria muito revoltado, porque é de uma subserviência, de você se curvar a um jogador, seja ele qual for, assim, que é uma coisa abjeta. Como é que um clube com tanta história, com a sua torcida e tal, se presta a esse papel? É negócio inaceitável. E, fora isso, ontem ainda teve o Klaus. O que o Klaus fez foi um absurdo. A expulsão lá do rapaz do Escobar foi um absurdo. Aquilo não é para cartão amarelo. Foi o Martins que ficou metendo o dedo lá e dando uma bronca no jogador do Santos, que fez o draminha quando foi ali empurrado, não foi nada demais. Ali o árbitro chega e faz o quê? Ô, bonitão, sai daqui, entendeu? Deixa aqui que eu resolvo. Você bate seu lateral, não enche o saco. Senão eu vou dar cartão amarelo e tal. Mas não, já vai logo mostrando o cartão. Quando ele mostrou, teve que dar o vermelho. Ele inviabilizou, não que o Santos fosse empatar, acho que não ia acontecer nada, mas eu só acho. Mas faltavam ainda, eram 35 minutos do segundo tempo. Então faltavam 10 minutos, mais acréscimos, e o Santos ali praticamente teve inviabilizada a sua possível tentativa de empatar, que ali acabou o jogo. Acabou ali com um homem a menos. Já estava um buraco danado, a chance de ganhar no jogo foi no primeiro tempo, não soube aproveitar, e aí teve essa expulsão absurda. E o gol anulado, tem um outro detalhe. Antes da falta, que ele não viu, o senhor Rafael Klaus, a 1 metro ou 2 do lance, ele atrapalhou o jogador do Santos. A bola veio na direção, não lembro qual foi o jogador, e vai tentar um chute. Não era? Era o Rollraiser. Não, acho que não. Mas talvez enfim, seja um bom tempo. Acho que foi um bom tempo. Ele ia chutar para o gol, ou dominar, tentar um passe, ali na altura da meia-lua. Aí o Klaus estava no caminho, ele não conseguiu, a bola sobrou, ainda assim para o Santos, aí vem o Félix Torres, faz a falta, ele não viu. Ele atrapalhou a jogada, ele tinha que parar na hora. E ele mandou seguir, ele não viu a falta. Quer dizer, aí o VAR o chamou por conta da falta e ele pôde corrigir o seu erro. Assim, uma arbitragem desastrosa do cara de Copa do Mundo e que é visto muitas vezes como o melhor árbitro. Quer dizer, um negócio terrível. Será que ele vai ser afastado, vai ter geladeira, como acontece com outros, né? E são profissionais, é bom sempre lembrar. Esses caras são pagos para apitar futebol. Não estão ali por hobby, por caridade. Eles recebem dinheiro para fazer esse trabalho. Então tem que fazer direito. Esse papinho de tem que profissionalizar. Já são profissionais. Se eles não têm uma renda mínima, um salário garantido, é outra história. Que a gente pode discutir e deve discutir. Nem treinamento. Nem treinamento adequado, como é que é. Passaram por uma semana de intensivão de treinamento. Mas eles são profissionais. E se submetem a isso. Então tem que entregar um trabalho bom também. Porque tem muita essa coisa de passar a mão na cabeça. Tem que profissionalizar. Os caras já recebem. E não ganham pouco não, hein? Sim. Ganham pouco não. O Corinthians está desempenhando bem? O que você acha, Arnaldo? Não, desempenhando não, mas é aquilo, né? Talvez ontem numa escalação no mínimo estranha, né? Muito jogador no meio, pouco atacante, lateral improvisado.
Carrijo, como no começo da carreira, tal, bem bagunçado. Acho que assim como foi contra os 2 jogos do Corinthians, foram 2 vitórias de 1-0, que colocam o time numa posição no Brasileiro intermediária e colocam o time com chance na Sul-Americana. Aliás, o Huracan, né, Mauro? O Huracan, que é o principal adversário do Corinthians na Sul-Americana, se classificou para as semifinais na Argentina. Ganhou do Rosário Central em Rosário. Exatamente, está num momento bom, mas está com 2 frentes simultâneas, né? O Corinthians vai ter que, estou projetando lá, Copa do Brasil acho que já era, né? Venceu o Novo Horizontino fora, vai confirmar no meio da semana. Então o Corinthians se equilibra nas 3 frentes, ainda sem os 2 melhores jogadores, né? Sem o Memphis e sem o Garro. Talvez o Garro volte para a semana que vem, enfim. Mas sei lá, o Dorival tentou mudar um pouco... nessas últimas partidas, o sistema que o Ramon Dias vem utilizando em praticamente todos os jogos. Não é nada entusiasta até agora, ou entusiasmante, mas o Mauro citou as questões dos gols sofridos. Talvez o Corinthians fosse um dos times mais vulneráveis do Brasil, né? Em termos de gols sofridos. E o Corinthians começou a tomar menos gols. Não produz muito ofensivamente, mas começou a tomar menos gols. Talvez seja essa a primeira tentativa do Dorival no comando do time. Tem um ponto para a gente ficar de olho no Corinthians. Ô, âncora. Oi. É uma pergunta. Essa aberração que foi a expulsão do Escobar foi uma coisa impressionante. Há uma possibilidade do clube recorrer ao tribunal e para que seja revista essa punição, porque vai ficar fora, vai ganhar o cartão vermelho e tal. São as coisas mais esdrúxulas dos últimos tempos. Acho que só pode reclamar do julgamento, né? Eu fiquei com pena do Escobar. Ele vai cumprir automática, com certeza, mas se foram 2 amarelos, o Klaus pode falar que ouviu alguma coisa, que ele olhou, sei lá. Isso eu acho que não tem muito para onde correr. Mas do Corinthians, para a gente ficar de olho, são 2 pontos, né? Primeiro, no final de semana, não sei se sexta ou sábado, o meu timão divulgou que o Corinthians atrasou pagamentos da premiação do Campeonato Paulista, está atrasado nisso e a gente sabe que isso é algo que pode fazer a diferença. O Corinthians tem um histórico de atrasos em vários boletos, como o próprio presidente disse, né? Só que quando começa a atrasar o pagamento dos jogadores, que era sempre a prioridade dessa gestão, isso pode fazer uma diferença. Então esse é o primeiro ponto para a gente ficar de olho de como o Corinthians vai ter que resolver. E segundo que segunda que vem, daqui uma semana, tem a votação do impeachment do Augusto Melo. Então são os 2 grandes testes para o Dorival realmente ver se o tal do vestiário vai estar blindado, como ele mesmo tem dito, que por enquanto não tem atrapalhado. Porque impeachment, atraso de salário e a organizada largando do barco, é um desafio diferente para o Corinthians para poder navegar, até porque na semana do impeachment vai ter a decisão se vai ficar ou não na Copa Sul-Americana. Então são pontos para a gente ficar bem de olho no Corinthians. Só para não deixar passar, o Mauro falou bastante da história do Neymar, né? Como que o Santos se ajoelha diante do Neymar, que estava lá na final da Kings League. Ele estava na final da Kings League por causa de um acordo financeiro feito lá para ele estar lá na final, não é isso? Não, na verdade, ele é presidente da Fúria, né? Que é o time que foi campeão ontem nos shootouts, como gosta de falar o Arnaldo. Então, terminou campeão no Brasil já. Terminou empatado no tempo normal lá. E é o shootout, que é um pênalti que você pode tocar na bola, driblar o goleiro. Tem um tempo lá regulamentar para você concluir a ação. Tipo quando nas ligas americanas, Liga Americana, do Pelé. Olha lá, ó. O campeonato do Society é normal. Olha lá, presta atenção, Trajano, Kings League, hein? Ó. E ele tá lá porque ele tá bonitinho aí, cabelinho. Ele é o presidente da Fúria, é o grande nome dessa competição toda. Essa competição ela é tramada num jogo de sintéticos, de jogadores de jogo de sintético normal. O grande diferencial é o famoso React. Sabe o que é? Que fica filmando os presidentes reagindo. Então, um presidente é a Isa, cantora, a outra é uma influencer gamer, aí o outro é o Neymar. Então, o campeonato ele é muito baseado na reação dos presidentes. Então, o Neymar ele precisa muito estar presente, ele ativa patrocínio de muitas formas. Então, ele muitas vezes coloca a Kings League como prioridade mesmo, porque basta lembrar que teve um jogo na Vila Belmiro, que ele foi no vestiário vestido de Batman, deu a preleção, não ficou no jogo, e depois estava no dia seguinte na Kings League o tempo inteiro. Ficou lá o tempo inteiro gritando, vibrando, orientando. E de novo, ok, o Santos perde, o Santos está mal, ele pode ter a vida dele privada, mas é um pouco do que o Mauro disse, ele nem mostra
que tá ali, pô, preocupado com a situação do Santos. Ele foi para esse jogo do Santos, ele entrou no gramado no Allianz Parque, a torcida rival da Fúria gritou: arerê, o Santos vai jogar a Série B. Que vergonha. E ele tava lá com o cabelinho dele lá e feliz com o título da Fúria. Que, pô, é uma questão comercial, né? Ele é um presidente. Então, assim, pra mim, eu também, assim, tô com o Mauro, já disse isso outras vezes, se eu fosse santista, eu estaria realmente muito triste, Mas, muito Danilo, revoltado. Fala, Trajano. Não é só o Santos que está. A seleção está também ajoelhada para ele. Dessa possível convocação aí. Já foi citado que o Neymar está convocado. Essa pré-lista é uma. O Juan e Rodrigo Caetano. A pré-lista tem o Neymar, que não tá jogando, o Oscar, que voltou agora. Tem alguns nomes ali que o Danilo e o Alexandre do Flamengo também estão com lesão. É uma lista muito grande, 50 nomes. Pode ser que, sei lá... Vamos combinar que não existem hoje 50 jogadores brasileiros de bom nível. Exato. Sinceramente, não existe. Sim. Não existe 50 jogadores brasileiros de bom nível. Mas os fatos de estar o Neymar chamam a atenção, né? Porque ele nem tá jogando, não é questão de a gente estar gostando, não. O Santos tem aquilo, né? Até a parada... Na verdade, cada time encara a parada como uma forma, né? Tem gente rezando para a parada para recuperar jogador. Tem gente rezando para a parada para abrir a janela e investir. Para o Santos, a parada significa o fim do contrato do Neymar. Isso. Esse primeiro. São 4 partidas para o Santos até a parada. A próxima é contra o CRB no Rei Pelé pela Copa do Brasil. O Santos empatou na ida. O Neymar vai? Duvido. Depois é o Vitória no Barradão. O Neymar vai? Duvido. Aí vão ficar faltando 2. É um amistoso com o Leipzig. Esse ele vai Então, jogar. é isso que você sabe, é isso que eu queria que você contasse. Porque tem aí o Botafogo na Vila como penúltima partida. Aí o Neymar talvez esteja. Mas tem um amistoso, não tem no meio disso? Assim como armado teve... pelo Neymar pai, não é isso? Aí o Neymar vai estar, não vai? Ele vai estar nesse com certeza, porque aí é isso. Ele é uma peça de divulgação, ele é um cara, um ponto comercial, muito mais comercial do que qualquer outra coisa do Santos. Essa semana passada teve reportagem aqui no UOL, do Pedro Lopes e do Rodolfo Gomes, sobre os 21 milhões de reais que o Neymar ganha. E mais do que os 21 milhões de reais que ele ganha para não jogar, ou seja, é um negócio assim espantoso. A gente fala que o Depay era o jogador mais bem pago, o Neymar ultrapassou 6 vezes o que o Depay ganha. E mais do que isso, tudo que o Santos consegue de nova renda, desde a chegada do Neymar, 75% fica para o Neymar e para o Neymar pai. É exatamente, quem está acompanhando o podcast que o Juca narra, que é a apuração do Pedro Lopes também, está vendo como foi a saída do Neymar do Santos, quando o Neymar pai ganhou o dinheiro pelas costas ali do Barcelona, e o Santos não sabia, a Diz não sabia, teve que ir para a justiça. De novo essa novela se colocando, o Neymar e o Neymar pai se colocando como mais importante do que o time que ele está. Nesse caso, o Santos de novo. É realmente surpreendente. Surpreendente não, né? Eu sempre uso essa palavra errada. Triste. Triste. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um breve intervalo aqui na TV, mas eu sigo trocando figurinha com vocês no chat do YouTube. Não saia daí que tem para falar do pênalti e da vitória do São Paulo, falar do Vasco, do Diniz. Já voltamos. Fique aí.